Muito bem, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria começar mais um estudo bíblico nesta noite. Nós iniciamos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que Ele nos conduza e nos abençoe com a sua santa palavra, quando nós meditamos e conversamos sobre ela. É uma alegria ter vocês aqui. Se em algum outro momento alguém assistir esse estudo também é muito bem-vindo. O nosso assunto dessa noite, pessoal, é o credo apostólico. Queremos conversar um pouquinho sobre essas frases, né, que nós falamos tantas vezes, aparecem praticamente em todos os cultos, né, e são base para a nossa fé, né, para a nossa confissão de fé. Como vocês sabem, eu gosto de algumas perguntas, e eu não poderia deixar de fazê-las também hoje. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, a ideia é uma interação sempre, né? A primeira pergunta é essa aí, muito, muito simples, né? Às vezes, perguntas simples são as mais difíceis, né? Mas o que é o credo apostólico? Alguém, para dar a sua opinião? É o confissão do que a gente crê conforme a fé dos lados, né, apóstolos. A confissão, acho que cortou um pouquinho aí, Ricardo. A confissão do que a gente crê. É a confissão daquilo que a gente crê, de acordo com a fé que nos foi dada, foi passada através dos apóstolos. Ok. Mas alguém vive, está com a mão levantada, fica à vontade. Pode falar, mãe. É o que eu só reitero o que o Ricardo falou, na minha compreensão. Interação às palavras do Ricardo, isso? Mais alguma coisa? Às vezes as perguntas simples são meio complexas, né? A gente sabe o que é, a gente fala, a gente sabe de cor, não tem erro nenhum, né? Mas a gente vai começando a pensar o que é e o que não é, e a gente vai ficando, às vezes, um pouco confuso. Ou confuso não, mas a gente vai pensando que a coisa é vasta, né? Essa é a primeira pergunta para a gente começar. Tem três, assim, rápidas para a gente começar, né? Em algum momento nós já falamos isso ou já pensamos isso? Vamos agora orar o credo apostólico? A gente já disse isso em algum momento, não? O seu Neiro ali está fazendo um não, né? Eu também acho que não. Acho que não? Não, é só a confissão de fé. Vamos pensar se a gente tem clareza, ou melhor, se alguns de nós têm clareza que não é uma oração. Vamos pensar na hora do culto. Normalmente, qual é a nossa posição, qual é a nossa postura quando nós iniciamos o credo apostólico? Fala, dona Crescilde. Assim, confessar, né, assim, falar juntamente com os outros, né, confessar a nossa fé, confessar não, assim, como é que eu vou falar? Não sei se a palavra não sai, né, mas, digo assim, muitas vezes, a gente vai falar com uma pessoa, né, que a pessoa pergunta em quem a gente crê, né, às vezes fica explicando um monte de coisa, assim, fala o credo, a gente diz tudo, né, a gente fala, assim, em quem a gente crê, né? Deus triuno. Poderíamos usá-lo como um guia para nossa resposta para uma pergunta sobre o que nós cremos, né? Acho que é uma forma bem bacana de pensar isso, né? Estamos ainda respondendo a primeira pergunta, o que é o credo, né? Muito bem. E nós falamos ainda em conjunto na igreja, ali a senhora comentou, né, dona Crescilde? Vive, diga, depois Ricardo, pela ordem, né? Vive ou dona Irma? Digam. É um resumo das doutrinas principais, básicas, assim, né? Que foi passando de geração em geração. É um resumo, né? O que é o credo, um resumo das doutrinas básicas, isso vem passando já, o Ricardo também comentou, né? Algo que está vindo aí ao longo do tempo, né? E aí, Ricardo, ou Márcia? Pastor, eu só acho que a gente tem que, não sei, pelo menos a minha opinião, ratificar que o credo católico, ele se refere à Trindade. Ele não fala de muitas outras, claro que ele fala, ele acaba falando da ressurreição dos mortos, na verdade sim, mas eu acho que ele é bastante ligado a quem é a Trindade, né? Depois tem o Niceno, o Athanasiano,
E ele Aham, tem os outros credos, né? eu acho que ele está bastante ligado à reforma protestante, né? Se eu não me engano. O credo apostólico? E os que vieram depois. Também, o livro de Concórdia, se abrirmos o livro de Concórdia, a primeira coisa que aparece ali é que os reformadores reafirmam eles são chamados, os credos também são chamados, em tempos antigos, de símbolos da fé, né? A Fórmula de Concórdia reafirmou esses 3 credos que a igreja já confessava, né? Para justamente dizer, olha, a gente não está inventando nada novo aqui, nós estamos voltando para aquilo que realmente é o início, né? Ou o princípio. E daí tem muita importância na reforma, sim, né? Dá para pensar isso também. Seu Onir, diga. Aquela colocação do Ricardo eu também concordo plenamente. Eu já tive oportunidade, não sei se foi aqui em Santo Ângelo, aqui em Joinville ou Santo Ângelo, a gente teve assim uma instrução. Quando se faz o credo, nós devemos olhar para as laterais, para as pessoas, como se estivesse falando para elas, e de cabeça erguida para o altar, né? A gente vê pessoas, às vezes, que fecham os olhos, baixa a cabeça, sem crítica a cada um, mas eu tive essa instrução, essa informação, sim, olhe para os lados, como estivesse falando para as pessoas o que eu acredito. Muito bem colocado. Justamente a minha pergunta, essa colocação aí que está no slide de vocês, vamos agora orar o credo, é uma provocaçãozinha, assim, né? Em algum momento eu já ouvi isso, né? Eu não me lembro se eu cheguei a falar isso como pastor, eu creio que não, porque no seminário eu lembro da gente ter falado sobre isso, né? Mas em algum momento em algum culto, eu já tinha ouvido, agora nós vamos orar o credo apostólico. Em si, o credo apostólico, a gente até pode dizer alguma coisa que tem no credo apostólico dentro de uma oração, né? Mas o credo apostólico em si não é uma oração, por isso nós não oramos o credo, né? Mas é curioso que, por mais que a gente saiba que a gente não ora o credo, muitas vezes a nossa postura no culto é de uma oração. Alguém comentou aí, né? Alguém está de cabeça baixa e com as mãos juntas, assim, né? Esse exercício acho que já foi feito em vários momentos, talvez até poderia ser repetido, quem sabe, né? De nós nos virarmos para a porta, né? Quando falamos o credo, né? Isso é a nossa confissão de fé. As pessoas, ou seja, a gente está mostrando com a nossa postura para onde nós estamos virados, que isso é uma declaração para o mundo, né? Não é algo só interno nosso, né? As pessoas podem saber. A dona Crescilde comentou, quem sabe quando alguém nos pergunta alguma coisa, a gente poderia usar o credo apostólico para dizer aquilo que nós queremos, em vez de ficar, talvez, né? Né? Não sabendo o que dizer, né? Claro que talvez a gente não vai fazer uma coisa tão mecânica, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas a gente poderia, pensando no credo, dizer, olha, eu creio em Jesus, ele morreu por mim, ele foi sepultado, ele ressuscitou e assim por diante. Tudo isso nós poderíamos pensar, né? Deixa eu ver o comentário que foi colocado ali. E aí eu vou para a próxima pergunta. O que eu lembro dos cultos em geral é o pastor dizer que vamos recitar o credo. Né? Não deixa de dizer. Confessar, né? Confessamos a nossa fé agora, né? A gente pode pensar que a gente deveria fazer ele de olho aberto e olhando um no olho dos outros, um no rosto do outro, né? E a terceira pergunta, há quanto tempo ele existe? Eu vou dar 3 opções para vocês aí, e vocês agora podem, então, votar, né? Beleza? Alguém escreveu alguma coisa? Credo realmente é um bom roteiro para alguém que pergunta o que a nossa igreja ensina. Isso aí. Primeira pergunta, primeira resposta. Há quanto tempo, né? Quanto tempo o credo apostólico existe? Existe desde 1517 na Reforma Luterana. Aí a gente já até respondia essa, né? Quem vota aí na opção A, se quiser botar lá no chat, pode colocar. Quem quiser levantar a mão aí, está votando nessa, pode dizer também, né? Ele tem a sua origem Opa, eu acabei invertendo. O número 2, né? Tem a sua origem no século II. Isso é lá entre os anos 101 e 200 depois de Cristo. E, por fim, a outra opção, desde 325, no Concílio de Nicéia. E aí, quem tem a resposta pode votar.
E a Carol, enquanto isso, e também a Esther estão de mão levantada, podem comentar aí. Ah, não, é que eu não sei votar aqui no computador, daí eu quero votar no desde 325, no Concílio de Nicéia. Desde 325, Concílio de Nicéia. Número 2, beleza? Beleza, Esther. E eu vi que a Carol levantou a mão aí. Ou era também para votação, Carol? Fica à vontade. Que tu disse que podia votar, né? Isso. Joia. A minha mãe também vota no 3. Tá invertida a ordem ali, né, pessoal? Eu acabei, sem querer, me passei ali, acabei invertendo e não botei, né? Botamos no 3. Nicéia, o credo niceno, alguém disse. Opa! E a opção 3. A mais votada aí está sendo a 3, é isso? A Nicéia, o credo niceno. Ah, tá. Não, tu tá com o microfone ligado. Eu também. Isso. Alguém está votando aí com o microfone aberto? Toca a ficha, né? Perdão pelo meu erro na ordem das coisas. Desde 1517, na Reforma Luterana, né? Nós já sabemos que isso é anterior, né? O credo apostólico, a gente diz, dos apóstolos, né? A opção número 2, que foi a terceira colocada, é desde 325, no Concílio de Nicéia. Eu justamente coloquei essa pensando que a gente também tem o credo niceno, né? E o credo niceno, a parte inicial dele, ou melhor, uma parte dele, a grande parte dele foi composta lá no Concílio de Nicéia. Então, o credo apostólico tem a sua origem já no 2º século, que são os anos 101 a 200 depois de Cristo, né? A gente pode pensar nisso aí. É bem anterior. Obviamente que o texto que nós dizemos hoje do credo apostólico não é exatamente igual àquele lá. Mas eu quero olhar com vocês depois ele, pelo menos algum registro que se tem daquela época, em si muito semelhante, tá? Mas vamos lá. Antes de voltarmos para o texto do credo apostólico, vamos dar uma passadinha rápida no motivo da existência desse credo, tá? Em resumo, isso está escrito num livro de história desse historiador aí que se chama Justo Gonzalez. É uma série de livros muito boa, né? E é pequenininho, né? Ele é dividido em volumes, né? Em resumo, a origem de nosso credo se acha nas lutas contra as heresias que tiveram lugar nos meados do 2º século, ou do século II. As heresias são aqueles ensinos que são contrários à fé cristã, né? Que eles têm cara de ensinamento cristão, mas lá no fundo é alguma coisa que é perniciosa, na verdade, que é má, né? Naturalmente, o antigo símbolo de fé, se nós não conseguirmos falar um pouquinho mais sobre símbolo de fé hoje, a gente pode falar no próximo encontro. Por que também é chamado de símbolo de fé, né? Ele não é exatamente igual ao nosso credo dos apóstolos, ou a gente diz credo apostólico, né? Pois através dos séculos foram sendo acrescentadas outras frases até chegar a ter a sua forma presente. Portanto, o que se começou lá no 2º século não é exatamente a mesma coisa que nós dizemos hoje, mas a base já é essa, né? Ao longo dos anos isso foi mudando. Portanto, se nós precisássemos olhar para a origem, ou se a gente pudesse resumir por que existe o credo e quando foi, a gente diria, no 2º século, uma era que foi conhecida como Era dos Mártires, aqueles que morreram por causa da sua fé. E algumas heresias, duas que aparecem e que hoje eu quero conversar com vocês, duas delas é o gnosticismo, a gente já falou essa palavra em algum momento por aqui, volta e meia aparece isso também. A gente fala em agnosticismo hoje, muitas vezes, né? Alguém que é agnóstico. E também o marcionismo. Não é nada contra quem tem o nome Márcio aí, né? Às vezes, no outro momento, pode ser até escrito, ele pode ser chamado como Marcião, né? Esse marcionismo. Beleza? Mas vamos para algumas imagens para a gente pensar nisso. Marcianos, né, Carol? É quase por esse lado. As marcianas, né? Esse é um problema, isso aí, cara. A gente tem que estar lidando com essas heresias criadas pelos Márcios e Márcias da vida. Brincadeira. O nome do cara, na verdade, era Marcião, ou Marcion, com M, né? Mas antes de nós olhar para as heresias, vamos pensar um pouquinho sobre esse tempo que é conhecido como uma era, ou um tempo dos mártires, né? Muitas pessoas morreram por causa da fé cristã.
Essa pintura é uma pintura que dá a entender que é de Roma, né? É o centro do império na época. Os cristãos, o Coliseu, nós pensamos nele, né? Isso também acontecia lá. Mas era um espetáculo para as pessoas na época verem cristãos sendo mortos, martirizados, comidos por feras, e outros tipos de tortura que eram feitas, né? Por aquelas pessoas que assim como nós diziam, Jesus é o Senhor, Jesus é o meu Senhor, né? Essa é uma imagem aí, né? Vocês podem observar que tem gente que está assistindo, tem uma espécie de uma construção grande, como se fosse alguma coisa imperial, assim, e existem cristãos que estão mortos já na arena e outros ainda que não morreram, né? E até o do centro ali está com a mão levantada dando a entender assim, né? Nós estamos ainda aqui confessando nossa fé. Muito bem. Duas pessoas que foram mártires e que foram importantes, né? No primeiro século, para a gente pensar neles. A gente acaba não falando deles, assim, na nossa igreja luterana, muitas vezes, né? A gente fala dos evangelistas, a gente fala dos personagens, das pessoas que aparecem na Bíblia, mas os principais ali, os pais da fé, logo dos primeiros séculos, muitas vezes a gente não sabe nem o nome deles. Não que a gente precise saber, mas, de certa forma, é bem interessante a história deles, né? Vamos lá, o primeiro deles, ou um deles, é esse conhecido como Inácio de Antioquia. Ele teve a sua morte, ao que tudo indica, no ano 107 depois de Cristo. Esse Inácio de Antioquia, ele falou uma das frases. Por que isso está registrado? Porque o Inácio morava em Antioquia, como diz a palavra mesmo, né? Mas o centro do império na época era em Roma, o Império Romano, e ao que tudo indica, ele de certa forma foi levado para Roma, para ele então ser crucificado, para ele ser para ele ser martirizado, para ele ser morto em Roma, porque ele professava sua fé, porque ele era um apóstolo, ele é chamado de apóstolo no início da igreja cristã, e ele teve então essa viagem até Roma, e nessa viagem ele escreveu cartas, né? São as cartas de Inácio de Antioquia, e nessas cartas ele escreve uma série de coisas, né? E uma delas que está escrita é justamente essa frase que está escrita do lado aí, né? Eu sou trigo de Deus e os dentes das feras. Aí depois a arte pintou isso de muitas formas. Essa é só uma das pinturas que, se vocês colocarem na internet, vocês vão ver, né? E os dentes das feras hão de moer-me, assim como o trigo precisa ser moído, né? Para produzir algo, né? Para que eu possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. É uma das frases que aparece em uma das cartas de Inácio de Antioquia, isso lá do primeiro século, no século dos mártires. No início do cristianismo, se tinha muitas vezes uma procura por morrer parecido com Cristo, né? O mesmo sacrifício que ele teve, agora eu também quero ter, assim. Às vezes isso até se torna um pouco confuso, porque, na verdade, Jesus fez por nós o sacrifício que a gente não consegue fazer, né? Mas muitos mártires têm essa assemelhação, assim, do que aconteceu com Jesus e daí com eles, então, né? E ao que tudo indica, Inácio realmente não fugiu disso. Ele até nas cartas escreve, quando ele fica sabendo que lá em Roma os cristãos queriam fazer um movimento para conseguir tirar ele da condenação, ele diz, não me tirem, é esse caminho que eu preciso chegar mesmo, é para lá que eu quero ir, né? Então, o primeiro exemplo de um mártir do primeiro século, dessa era dos mártires, é Inácio de Antioquia, nessa morte em 107, né? Ele foi condenado justamente quando nessas celebrações lá grandes se fazia, daí se ofereciam espetáculos assim, e aí, no fim das contas, os cristãos morriam, não só cristãos, obviamente, né? Tinha aquela função dos gladiadores também, tudo isso, né? Quem já gosta de filme também, né? Deixa eu dar uma olhada em algum comentário aqui.
Na verdade, tem mártires até o dia de hoje, isso aí, só que naquela época era em maior escala, né? Boa pergunta, Vivi. A gente sabe das histórias, né, do primeiro século de forma muito clara, né? Mas se a gente pesquisar um pouquinho hoje sobre a perseguição cristã, nós vamos ficar um pouco assustados, viu? O hemisfério ocidente, acho que sabe muito pouco sobre cristãos morrendo diariamente pela sua fé. O ocidente, né? O Oriente, né? O Oriente sabe muito mais disso, eu acho. Se nós pesquisarmos alguns países que realmente perseguem cristãos, a fé cristã é proibida, né? Acho que a escala é maior hoje, mas a gente tem mais conhecimento do que acontecia nos primeiros séculos. Hoje morrem mais cristãos do que se morria antes. Afinal, o cristianismo estava iniciando e era quase local, a gente pode pensar dessa forma, né? Tá? Mas vamos para o segundo exemplo dessa noite. Policarpo de Esmirna. Ele foi queimado vivo. A morte dele foi em 155 depois de Cristo, né? E uma das frases que Policarpo diz, ele foi um senhor de idade que foi martirizado, né? Ele diz: vivi 86 anos servindo a Jesus, né? E mal nenhum Jesus me fez. Como poderia eu mal dizer o meu rei que me salvou? Essa teria sido uma das frases que Policarpo disse para o próprio juiz que estava condenando ele, né? É muito curioso. Deixa eu olhar para esse livro aqui e só citar rapidamente 2 ou 3 frases aqui. Os romanos chamavam os cristãos de ateus na época. Os romanos chamavam os cristãos de ateus na época, porque os cristãos não criam nos deuses dos romanos. Então, os cristãos eram considerados ateus. É curioso, né? Hoje em dia nós dizemos os cristãos são crentes e quem é ateu é quem não crê no nosso Deus. É mais ou menos a coisa invertida. E aí, então, uma das frases que o povo, o livro diz que o povo gritava era justamente que morram os ateus, ou seja, que morram os cristãos. E aí, o cara que era quem estava julgando Policarpo, ele pedia ou tentava convencer Policarpo lá no alto dos seus 86 anos de dizer: por que agora, né? Você vai querer morrer por causa de Jesus? Está no final de sua vida, diz aí que tu não, né? Que tu acredita nos deuses e está pronto, né? E ele então justamente olha para o povo gritando, ele diz que morram os ateus, ele diz, diga a frase, né? Abaixo os ateus, dizendo, olha, como cristão, né? Que os cristãos diminuam, e ele olhou para o povo todo e diz: abaixo os ateus, apontando para eles, porque realmente os ateus eram eles e não eles próprios, né? E não ele próprio. Sim, abaixo os ateus, ele disse. O diálogo é muito interessante, né? O livro conta um pouquinho disso, né? O diálogo continua. Policarpo teria dito isso para o seu juiz que estava julgando ele, né? Como eu poderia, no alto dos meus 86 anos, sendo que na minha vida inteira eu servi ele e nenhum mal ele me fez, porque agora eu iria maldizer o meu rei, né? E assim o juiz continuou pedindo que ele se convencesse do que ele estava pedindo, né? Quando, por fim, o juiz o ameaçou, primeiro com feras e depois com ser queimado vivo, Policarpo, então, respondeu que o fogo que o juiz poderia acender duraria somente um momento e logo se apagaria. O fogo que iria queimar ele vivo duraria somente um momento e logo se apagaria. Mas que o castigo eterno, ou que o fogo do castigo eterno, nunca se apagaria. O fogo da fogueira que ele seria queimado iria começar e iria terminar. Mas o fogo do castigo eterno nunca se apagaria. Isso é para a gente olhar um pouquinho para esse primeiro século e pensar nessa era dos mártires, né? Tá? Fiquem à vontade para perguntar alguma coisa, se porventura algo não ficou muito claro, assim, eu posso tentar retornar, né? Tá? Agora, pulando da era dos mártires, vamos pensar um pouquinho sobre essas duas heresias que apareceram lá no primeiro século, que o credo apostólico também foi escrito em função delas, né?
o gnosticismo e depois, então, o marcionismo, né? De Marcião. Deem uma olhadinha para essa imagem aí e tentem acompanhar o raciocínio do gnosticismo. Ela não é tão simples em si, né? Mas a gente pode pensar um pouquinho nela. O que o gnosticismo dizia? Gnose, em grego, é conhecimento. É conhecer algo. Os adeptos do gnosticismo, isso era muito amplo, na verdade, já lá no primeiro século. Não se existia uma igreja que pregava muito claramente sobre isso. Era algo que estava permeando todo o primeiro século, anterior também e posterior também, né? Não se sabe exatamente ao certo os fundamentos todos disso, mas o que se ensinava? Que as coisas que foram criadas, que são criadas, isso tudo é mal e é ruim. O corpo é ruim e ele precisa ser exterminado. E o conhecimento vai nos levar para algum lugar que é melhor, né? Por isso a imagem sugere um homem saindo da criação, saindo das coisas concretas que existem, que são reais, e indo a partir de algum conhecimento, indo para um lugar que é algo assim, né? Que é o verdadeiro ser, né? E aí então se fala para o lado espiritual da coisa, né? É bem curioso. Na minha cabeça, é uma viagem completa, assim, essa história do gnosticismo. Justamente as pessoas diziam que precisavam procurar alguma coisa mais superior, algo mais não tão real, não tão concreto, que, na verdade, a nossa realidade deveria ser somente espiritual e não física, não concreta, né? E que o mundo existe por um acidente de que os seres espirituais, em algum momento, brigaram e daí tudo que era somente espiritual um dia se tornou material. E nós precisamos, então, voltar para esse mundo só espiritual, para esse mundo só do espírito, né? Essa coisa de estar exilado, estar preso no corpo, ter que ser libertado dessa realidade concreta, carnal, mundana, é a luta do gnosticismo. Se nós pararmos para fazer um parênteses, a gente vai ver que, na verdade, ainda hoje existem formas de gnosticismo, né? Às vezes, na nossa cabeça, a gente pensa que para chegar em Deus, a Deus, nós precisamos nos tornar mais superiores do que somos. E a gente se esquece de que, na verdade, foi Deus superior que se tornou como nós somos. Ele veio, não somos nós que vamos até ele, né? Jesus veio para nós, né? Assim, o gnosticismo ensinava mais ou menos isso. Dentro do cristianismo, então, lá no primeiro século, eles queriam dizer que Jesus era um desses que veio para nos ensinar que a gente precisa chegar nesse ponto mais superior, e que o próprio Jesus, na verdade, não tinha corpo, ele não tinha nascido, ele era um ser superior que veio para nos ensinar como nós podemos chegar até nosso Pai. Assim, o gnosticismo cristão, se assim a gente pode dizer, ensinou no primeiro século. Jesus era somente alguma coisa de aparência, mais ou menos como se fosse um fantasma, né? A maioria das pessoas negava até mesmo o nascimento de Jesus. E aí nós temos uma série de problemas. Olhando para o próximo slide, durante todo o segundo século, o gnosticismo foi uma séria ameaça para o cristianismo. Os principais dirigentes da igreja se opuseram a ele, porque viam nele uma negação de várias das principais doutrinas cristãs. A criação, ela não é ruim, a criação não é ruim, pelo contrário, Deus fez ela boa, né? A encarnação, Jesus se tornando um ser humano, os gnósticos diziam que Jesus não tinha corpo, né? E a própria ressurreição de Jesus, né? Ter voltado à vida, né? Os gnósticos se opunham a tudo isso, né? Tá? Isso é uma primeira heresia, antes de nós voltarmos para o texto do credo, né? Agora vamos pensar na segunda delas. Pessoal, fiquem à vontade para compartilhar alguma coisa aí, ou para perguntar se porventura algo não ficou muito claro, né? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários, rapidamente. Isso aqui nos comentários ali antes sobre o martírio, né? Eu vi fotos de cristãos encapuzados que depois iriam ser fuzilados pelos radicais islâmicos. Isso realmente é real.
acontece, né? Eram esses que praticavam autoflagelação e coisas assim. De certa forma, sim, eles precisavam fazer o sofrimento do corpo para daí abandonar ele, né? O gnosticismo me parece ser semelhante com algumas religiões orientais. Acho que dá para pensar, essa religião que diz que a gente, pela meditação, vai alcançar alguma coisa melhor, né? Às vezes, até mesmo filosofias de vida, né? A gente pode pensar isso, né? Agora me fugiu o nome de uma ou outra delas, né? Mas algumas filosofias, assim, de reflexão, de meditação, isso tudo, né? Budismo, dá para pensar isso aí, né? E o Ricardo, então, comenta, tem várias influências sutis ainda hoje do gnosticismo que dão entendimentos equivocados da fé aos não praticantes e até mesmo alguns praticantes. Por isso a importância desses estudos, né? Shintoísmo, né? Dá para pensar. Outras coisas que a gente poderia pensar mais ainda, né? Mas vamos para o tal do marcionismo, ou marcionismo. Olha o telefone tocando aí, não vou poder atender agora. Normalmente são os queridos que querem nos vender alguma coisa. O marcionismo dizia mais ou menos assim, para tentar ser sucinto, né? Ou para tentar dizer, ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus, o Deus dos judeus era um Deus, e o Deus do Novo Testamento era um outro Deus. Por isso a imagem está mostrando uma rachadura entre Jesus e o acolhimento que ele tem com Pedro no Mar da Galileia, na tempestade, e Moisés representando o Deus que para o Marcião era chamado como Jeová, né? Deus Jeová, esse que entregou leis, e essas leis eram em tábuas, e o pessoal tinha que seguir isso, né? Então, para ele não conseguia unir as duas coisas. Um era um Deus que era mau, que exigia, que fazia só proibições e queria castigar as pessoas, e o Deus do Novo Testamento era um Deus, o Deus Pai, o Pai dos cristãos do Novo Testamento era um Deus de amor, era um Deus de misericórdia, era um Deus que não iria castigar ninguém. Um Deus que não iria castigar ninguém, um Deus que ia perdoar tudo e pronto, final. Um Deus sem justiça, pensamos assim, né? E aí Marcião fazia essa diferença. Ele também ia para o lado do gnosticismo, porque ele achava que Jesus não era verdadeiro homem, como um ser humano, mas ele era alguma espécie de um ser sem corpo, um fantasma, vamos pensar assim, né? E essa discrepância entre esses deuses. Além do mais, Marcião também não gostava dos judeus, ele não era judeu. Então, ele era contrário ao Deus de Israel, né? Ao Deus do Antigo Testamento. Mas daria para falar mais uma série de coisas aí, né? Sobre o marcionismo. Mas essas duas coisas impactam profundamente o início do credo apostólico. Marcião, assim diz o historiador Justo Gonçalves, né? Marcion e suas doutrinas representaram também ameaça para o cristianismo. Ele negava a criação, ele negava a encarnação e a ressurreição final. Mas, além disso, ele chegou a organizar a sua própria igreja, com seus bispos rivais dos da outra igreja, da igreja cristã. E, portanto, seus ensinos tenderam a se perpetuar. E, realmente, ele se perpetuou. Acho que a igreja marcionita existiu até, sei lá, né? Alguns séculos adiante se tem história da igreja marcionita existindo, né? Essas duas heresias, né? O gnosticismo e o marcionismo são base para a doutrina, para a formulação do credo apostólico. Agora, portanto, vamos olhar para esse texto aí do credo, né? Que, na verdade, lá no segundo século nem era chamado de credo apostólico, mas ele era chamado de credo romano, porque ele foi encontrado, ele foi transcrito, escrito em Roma, então ele era dito em Roma, na igreja cristã em Roma, ou também como credo primitivo, como o primeiro credo, né? Uma coisa anterior à formulação do próprio credo apostólico. Dê uma olhadinha aí e vão recitando o credo apostólico na cabeça de vocês e vão vendo se tem coisa parecida ou não tem. Creio em Deus onipotente. Entre conchetes tem uma variação ali do que poderia estar escrito nesse credo romano, credo primitivo. Creio em Deus Pai onipotente. Nós falamos creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? É a primeira frase do credo apostólico. A continuação,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos e sepultado. E ao terceiro dia ressurgiu da morte, que subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo, na Santa Igreja, na Santa Igreja, não tem cristã, né? Na Santa Igreja, e na ressurreição da carne. Tem alguma série de frases aí que o credo apostólico, né, a gente tem a mais, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, o final, né? O terceiro. O credo em que, ou melhor, a parte do credo em que mais está completa, parecido com o que nós temos hoje, é o que fala de Jesus, né? E se nós pararmos para pensar, as heresias que estavam sendo ensinadas dentro da igreja cristã justamente apontavam para Jesus, ou Jesus era o centro delas, de uma maneira problemática. Eles diziam que Jesus não tinha nascido, que ele não tinha corpo, que ele, né, que ele não ressuscitou e assim por diante, né? Eu achei esse texto melhor do que o que usamos hoje. Ele é um pouco mais sucinto, né, Vivi? Ele é um pouquinho menor, né? Se a gente parar para olhar ali, né? Ah, dona Irma não concorda contigo. Não briguem aí, por favor, né? Tá. Mas ele é um pouquinho diferente do que temos hoje, né? Tá? Agora um pouquinho... Vamos continuar para o nosso texto aqui, né? Mas vamos pensar um pouquinho sobre o credo aí, né? Desde o começo, estamos pensando sobre isso, mas um outro historiador que se chama Walker, a história da igreja cristã, né? Desde o começo, os escritores cristãos vinham produzindo declarações sucintas de fé. Ao que tudo indica, algumas frases de Paulo nas epístolas são como músicas cristãs que se cantavam lá até mesmo antes do primeiro século, no primeiro século, né? No primeiro e meados do segundo século, né? Foi, porém, especialmente em conexão com o batismo que o credo adquiriu o caráter oficial. Vejam a importância do batismo para nós cristãos, né? Foi especialmente em conexão com o batismo que o credo adquiriu esse caráter de algo oficial da igreja. As antigas confissões batismais eram muito simples. Por exemplo, Jesus é Senhor. Dá para lembrar o texto de Filipenses 2, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, né? A Jesus Cristo, né? Em Roma, por isso o credo romano, né? O credo passou a incluir 3 perguntas feitas ao candidato. O candidato não é o cara que foi eleito ou não agora no último domingo, né? O candidato era aquela pessoa que estava participando do que hoje nós chamamos de profissão de fé. Alguém que estava fazendo a catequese, né? Tá? Respondendo afirmativamente a elas, o catecúmeno, alguém que estava na catequese, era mergulhado na água. Então, era se perguntado, e daí as 3 perguntas justamente era: crê em Deus Pai, crê em Deus Filho, crê em Deus Espírito Santo, e ele respondia isso, né? Uma vez que ele respondia isso afirmamente, ele era mergulhado na água do batismo, depois disso ele era batizado. De tempos em tempos, acrescentavam-se frases adicionais a essas perguntas como defesa contra as heresias da época. Na medida que alguma coisa era necessária, os cristãos, então, iam adicionando. Aos poucos, esses credos, em forma interrogativa, foram cedendo lugar aos de forma declaratória, que começavam com a frase familiar, eu creio, é o que nós dizemos hoje. O credo apostólico, que nos é tão familiar, ele remonta à antiga forma interrogativa romana. Em linhas gerais, a forma que tem agora, a forma como nós temos agora, data de 400 depois de Cristo. Então, começou no século II, né? Se estendeu para lá para o ano 400 e mais, na verdade, né? Embora as frases finais só venham aparecer em documentos que datam do final do século VIII. Ou seja, então a fórmula do credo apostólico que nós temos hoje, ela foi concluída, digamos assim, somente lá no final do VIII século, né? Isso é muito interessante para nós, né? No início eram perguntas, o credo não era uma coisa que a gente
declarava, né, como a gente faz no culto. Bom, pessoal, agora vamos então confessar o credo. E aí, então, é uma coisa declaratória. É o que está nos dizendo essa frase aí. Antes, eles eram como de uma forma interrogativa. Chegava na pessoa e perguntava para ela, você crê em Deus Pai? Sim, eu creio em Deus Pai. Você crê em Deus Filho? Sim, você crê. Era algo como uma conversa, assim, né? Não era algo de declaração, né? E isso me chamou a atenção, né? Tá? Rapidamente, deixa eu fazer mais algum comentário, já que nós temos um certo tempo. Deixa eu fazer um comentário, então, como o credo dá respostas muito claras a essas heresias que foram aparecendo ao longo dos séculos, né? Assim diz o historiador desse livrinho, do Justo Gonzalez, Uma História Ilustrada do Cristianismo. Justamente esse primeiro volume se chama A Era dos Mártires. Ele fala algumas coisas assim, eu vou comentando com vocês, né? Um dos principais usos do credo era no batismo, como nós já falamos. Os catecúmenos, aqueles que estavam aprendendo, eles aprendiam a fé, eles decoravam isso, né? É algo muito semelhante à nossa doutrina hoje, né? Eles decoravam e daí eles confessavam isso porque as perguntas eram feitas e eles respondiam, né? Mas o conteúdo do credo tem o propósito também de rejeitar as doutrinas dos gnósticos e de Marcião. Em primeiro lugar, o Pai recebe o título de Todo-Poderoso. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Lá no original grego, na escrita, isso quer dizer mais do que simplesmente alguém onipotente, por mais que onipotente é todo-poderoso, nem tem como dizer alguma coisa mais do que onipotente, né? Mas a palavrinha que estava escrita lá era pantocrator, que significa soberano ou governador de todas as coisas. Isso quer dizer que não existe uma realidade em que Deus é Deus, como na realidade espiritual, e na realidade material ele não é Deus. Deus é Deus no físico, no espiritual. A gente pode lembrar de outros textos do apóstolo Paulo, né? Abaixo da terra, acima da terra, todas as autoridades estão colocadas sobre ele, ou melhor, ele está colocado sobre todo tipo de autoridade. Não existe nenhum lugar onde Deus não seja Deus. Portanto, quando a gente diz crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós estamos dizendo que esse Pai, esse Deus, é Criador, é Senhor sobre todas as coisas. Ele não é só Senhor sobre o mundo espiritual, como os gnósticos querem dizer, e o mundo material é alguma coisa ruim, né? Seguindo, se sobre o Pai, o credo apostólico só diz que ele é todo-poderoso, sobre o Filho ele diz muito mais. Ele já fala sobre a primeira frase, e em Jesus Cristo ser o único Filho, ou Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho, ele não é outro Deus, mas ele é do mesmo Pai Todo-Poderoso, que se refere à primeira parte do credo. Ele é filho desse Deus, ele não é um Deus diferente, como um Deus diferente do Antigo Testamento e um Deus diferente do Novo Testamento. É o mesmo Deus. O nascimento de Maria, a Virgem, não está simplesmente só sublinhando ou frisando o nascimento virginal de Jesus, de uma virgem, embora isso também aconteça. Mas ele também está para assegurar o fato de que Jesus nasceu, que ele não desceu do céu, que ele não apareceu repentinamente como um homem já maduro. Ele nasceu, ele foi uma criança e ele cresceu. Os gnósticos e o próprio Marcião diziam, não, Jesus apareceu do nada, sim, ele apareceu como um ser humano criado já, e ele só era aparência de ser humano, ele não era realmente carne e osso. Não, ele nasceu da Virgem Maria. Além de dizer que ela era virgem, no credo, nós também estamos dizendo que ele nasceu como uma criança, né? É a história do Natal tão preciosa para todos nós, né? Continuando, a referência a Pôncio Pilatos não tem só o propósito de culpar o procurador romano pela crucificação. Não é por causa disso que Pôncio Pilatos está citado no credo apostólico, mas é antes de colocar uma data concreta do que estamos falando. No tempo de Pôncio Pilatos, que foi de ano tal a ano tal, nesse tempo Jesus foi crucificado. Ou seja, isso foi um acontecimento dentro da história. Não é alguma coisa que está fora da história. Não, isso aconteceu no nosso tempo, né?
Justamente os gnósticos diziam que Jesus não era um ser histórico, né? Ele era uma alegoria, ele era como um mito, alguma coisa desse tipo assim, né? E por último, ainda referindo-se a Jesus Cristo, o credo diz que ele virá para julgar os vivos e os mortos. Aqui nós temos uma afirmação contra Marcião, já que Marcião dizia que Jesus era um Deus do Novo Testamento que tinha um pai todo amoroso que não ia julgar ninguém. Nós cremos, como a gente falou nos nossos estudos anteriores aí, nós cremos no julgamento final. O próprio Jesus vai ser juiz sobre aqueles que não creem. Portanto, não vai ter o perdão infinito para todas as pessoas. Isso não vai acontecer. Aqueles que não creem serão condenados. Então, o Deus do Novo Testamento não é um Deus de amor e o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira. Isso está, de certa forma, errado, né? Vejam que todas essas delineações aí são muito... É muito fácil cair numa delas achando que ela está correta, né? A gente poderia pensar assim, né? São coisas que quase como encantam olhos, assim, né? Chamam a atenção. Daria para pensar que, não, é isso mesmo, né? Jesus é um ser que quer nos levar para esse mundo espiritual. Ele veio de lá e vai nos levar. Não, nós queremos na criação, no novo céu, na nova terra, essas coisas todas que são importantes para nós. E assim daria para comentar algumas coisas a mais. Mas aí nós já estamos dentro do nosso tempo. São 20 horas e 56. A ideia é nós darmos uma caminhada sobre o credo apostólico nos nossos próximos encontros, pensarmos um pouquinho no texto dele, pensarmos um pouquinho no que cada uma das sentenças nos falam, né? E, ao mesmo tempo, sempre fazer alguma ligação com a nossa vida aí, né? Ok? Mas, gente, de minha parte, hoje à noite, é isso. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade aí, né? O assunto de hoje é o credo apostólico. Encerrei a projeção. O início do credo apostólico. Muito bem. Assim chegamos ao final de nosso estudo. Tenham todos uma abençoada noite e também uma abençoada quinta-feira. Eu vou parar a gravação.